Olá, irmãos. Meu nome é Hugo Badini e nesse vídeo a gente vai falar sobre teologia reformada no aspecto soteriológico do arminianismo e calvinismo. Esse vídeo é uma parte 3, então se você não viu a primeira e a segunda parte, eu vou deixar aqui no card para você estar dando uma olhada. E esse vídeo é uma parte 3, a continuação do assunto dos outros dois anteriores, a respeito de irmandade com arminianos, se eles são ou não nossos irmãos na fé. É a principal questão que orbita as coisas, né? Então, nesse vídeo, a gente vai ver um aspecto muito mais individual e pessoal, de arminianos específicos, tipos de arminianos, e a gente vai ver, né, que existem arminianos que são nossos irmãos, vocês vão ver isso nesse vídeo, e existem arminianos que não são. E também a gente vai ver a questão institucional da soteriologia e das doutrinas. E também, por fim, a gente vai ver uma questão das pessoas que não conseguem ser determinadas soteriologicamente, e não só na questão soteriológica, mas numa questão geral da fé e na teologia. Tá bom? Então fiquem com o vídeo, me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, e Deus os abençoe. Olá, meus irmãos, tudo bem? Essa é a terceira parte, né, a continuação dos nossos dois vídeos. E nessa eu acredito que essa aula vai ser a que mais vai tirar dúvidas em relação à parte que toca a realidade, né, da igreja, a parte que toca as pessoas individualmente, não somente sobre o erro do Gran Conato, não somente sobre o que são obras da fé que há no Evangelho, mas também como que isso toca o dia a dia das pessoas, né? Como isso toca as igrejas e como que a gente faz essa distinção, como pessoas que devem ser bíblicas mesmo e devemos sim ser separados da mentira. Eu quero ler uma carta rapidamente aqui, que é a carta de Paulo aos Romanos, que ele diz em certa altura, no capítulo 1, no versículo 11, ele diz o seguinte: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Eu não sei se está dando para ver bem aí, mas Paulo ele usa esse termo aqui de confirmação. Vou escrever até aqui, ó, confirmação. Isso é muito importante para essa nossa aula de hoje, porque Paulo escreve essa carta aos Romanos. Paulo escreve essa carta a pessoas que são crentes. Ele não está escrevendo para pessoas que não eram crentes, mas para pessoas que são crentes. Mas ele fala da necessidade de confirmação nessas pessoas que são crentes. Então guarde isso, que a gente vai ver isso um pouco mais para frente, e a gente vai desenvolver hoje a nossa aula aqui nesses termos seguintes, que são esses. Ó. Hoje, na nossa aula, a gente vai tratar de diferenças entre arminianos ativos, arminianos passivos, instituições confessionais e indeterminados na fé. Por quê? E todos esses assuntos aqui vão orbitar em torno dessa questão aqui, irmandade. Porque tudo isso, toda a polêmica que se gera em torno dessas questões são ou não irmãos. Aí as pessoas falam, não, só é irmão quem é calvinista, a fé só está no calvinismo, é o calvinismo que salva. Tudo isso é mentira de gente oportunista, gente mentirosa, gente mau caráter. Ninguém está afirmando isso. Nós estamos afirmando que árvores boas produzem frutos bons e árvores más produzem frutos maus. É assim desde que o mundo é mundo. E Jesus estabeleceu muito bem isso no Evangelho, que a gente não pode considerar irmão todo aquele que diz Senhor, Senhor. Por quê? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, na aplicação disso, a gente agora vai ver essa questão dos arminianos ativos e depois dos arminianos passivos. Quando falamos de irmandade, nós estamos falando de pessoas que são crentes, né? Vou botar aqui, ó, pessoas que são crentes. Pessoas que dentro do nosso sistema calvinista vão para o céu. Então, são questões muito importantes de se esclarecer, porque gera-se dois problemas. O primeiro problema é botar todo mundo no céu.
de que no final todo mundo vai para o céu, isso aqui é um liberalismo teológico. E o segundo problema grande é botar ninguém. Botar uma questão tão difícil que ninguém vai para o céu. Então, botar ninguém. Ninguém. Então, o que acontece? Quando nós falamos da irmandade e não irmandade com irmãos, nós que somos calvinistas, quando nós afirmamos que arminianos não são irmãos, nós estamos falando desses arminianos aqui, que são arminianos que a gente chama de arminianos ativos. São pessoas que são obstinadas em suas crenças. E na crença obstinada que elas possuem uma rejeição da verdadeira fé. Por exemplo, quando a gente fala dos 5 pontos do calvinismo, a gente tem que entender que os 5 pontos remonstrantes, ou seja, os 5 pontos arminianos, eles são anteriores aos 5 pontos do calvinismo. Se a gente traça uma linha do tempo, a gente vai ver que quem vem primeiro são os 5 pontos arminianos. E os 5 pontos calvinistas, eles vêm em secundariamente, com uma resposta apologética aos 5 pontos do arminianismo. Então, se a gente entende que numa linha temporal os 5 pontos do calvinismo vêm depois dos 5 pontos do arminianismo, a pergunta que surge é, ao surgir os 5 pontos remonstrantes, contra o que eles estavam combatendo? Essa remonstrância que é feita aqui é feita contra o quê? E a resposta é que os 5 pontos remonstrantes, eles vão contra as doutrinas da graça. Ou seja, ao evangelho que já era conhecido, sabido e ensinado na época dos reformadores. E não somente da época dos reformadores, mas um pouquinho posterior dos reformados subsequentes. Então, quando a gente vai falar de arminianos, a gente está falando de pessoas que têm teor remonstrante. Pessoas que, ao conhecerem a doutrina da graça, antes mesmo dos 5 pontos do calvinismo, elas rejeitam ativamente essas doutrinas. Então, quando a gente fala desses assuntos, nós não estamos falando de pessoas que são arminianas e são coitadas. São pessoas... Aqui, nós, arminianos ativos, não são pessoas ignorantes, irmão. Quando a gente trata de, por exemplo, de teólogos pentecostais, neopentecostais, escritores pentecostais, nós não estamos lidando com pessoas ignorantes. Pessoas coitadinhas, nós estamos lidando com pessoas que, ao saberem da doutrina da graça, rejeitam a doutrina da graça abraçando esses pontos aqui. Então, se esses pontos são anteriores ao calvinismo, eles aqui, o arminianismo, ele não é uma mera rejeição do calvinismo, dos 5 pontos do calvinismo, mas o arminianismo é a rejeição das doutrinas da graça como um todo de vida, como uma cosmovisão geral. As implicâncias de Armínio e de episcopos, e se eu não me engano, o sucessor, dos sucessores deles se chamava assim, não era meramente dos 5 pontos que vieram como apologética posterior, não. Você imagina uma situação reformada no qual os 5 pontos não existem de forma compilada e apologética, ainda que eles são encontrados nos escritos dos reformadores bem facilmente. Mas você imagina uma situação reformada que não tem os 5 pontos do calvinismo. Aí, do nada, eles apresentam 5 pontos de remonstrância. O que eles estão rejeitando? Eles estão rejeitando a teologia tradicional da época, que nada mais era do que o próprio evangelho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a rejeição ativa no arminianismo da verdade do evangelho. Percebe? A gente não está falando, quando a gente fala de arminiano ativo, de alguém que está rejeitando meramente 5 pontos, porque eles vêm depois, reitero, pela última vez. Então, o que são arminianos ativos? Os arminianos, os 5 pontos remonstrantes, por terem vindo anteriormente, os arminianos ativos são pessoas que rejeitam as doutrinas da graça, antes de qualquer coisa. São pessoas, os arminianos ativos, que conhecem a verdade.
Não são pessoas coitadas, como a gente está falando, coitados, eu vou botar aqui, ó. Não são pessoas que, tadinho, eles precisam ver os nossos vídeos, eles precisam ler mais a Bíblia, eles precisam ler nossos livros. Não, eles já leram, eles já viram, eles já entenderam, mas eles rejeitam. Vocês podem se lembrar, pensar nesses defensores do arminianismo aí pela internet ou pessoalmente, você vê que eles não são coitados, eles conhecem a verdade, eles conhecem os nossos argumentos, os nossos pontos, as nossas doutrinas, e eles ativamente rejeitam. Eles conhecem e rejeitam a verdade ativamente. Ou seja, eles não querem para si essas verdades. E não para aí. Eles não só rejeitam a verdade, eles se opõem à verdade. Porque uma coisa é você rejeitar, olha, eu não quero o calvinismo, as doutrinas da graça para mim. Uma coisa é isso. Outra coisa é você se opor. Porque quando você começa a fazer apologética, quando você começa a fazer apologética, o que você está falando é o seguinte: eu não quero para o outro. Você pode ver, eles não só rejeitam a verdade ativamente e guardam essa questão para si, mas eles se opõem à verdade apologeticamente. Porque eles não querem isso aqui para os outros, eles não querem isso aqui para as suas igrejas. Perceba, o arminianismo, por exemplo, numa igreja pentecostal, como a gente vai ver para frente, é uma questão essencial. Essencial à congregação, essencial à fé, essencial à vida individual desse crente pentecostal. Então, quando a gente fala de um arminiano que não é o nosso irmão, a gente está falando de alguém consciente, de alguém que não é bobo, de alguém que não está só querendo especular ou balbuciar coisas que não conhecem. Não, nós estamos falando de pessoas que conhecem, pessoas que rejeitam e pessoas que se opõem. Aí eu botei aqui, ó, algo muito interessante, que é a alegoria de Saturno, né? Saturno, para quem não conhece, é um planeta aqui no nosso sistema solar, que ele tá envolto, né, de um anel de pedras. Ele está envolto de um anel de pedras que o circunda e ficou circulando. Sempre quando você vê esse tipo de arminiano aqui, arminiano ativo, ele está sempre envolto de várias outras heresias. Ele está sempre envolto de várias outras heresias. Eles nunca só é a questão do arminianismo. Quando você vê hoje, no século 21, né, em 2024 ainda, que eu gravo esse vídeo, um arminiano ativo, como vocês podem ter aí nas suas mentes já, essas pessoas, elas não são só arminianas ativas. Elas estão profetizando, né? Elas estão falando em línguas, elas estão fazendo isso, fazendo aquilo, rejeitando a verdade. Então nunca é só o arminianismo. Porque, por exemplo, os arminianos ativos aqui de Dort eram cessacionistas. Eles eram cessacionistas, por exemplo. Mas quando você vê o arminianismo de Dort indo, por exemplo, para a teologia de John Wesley, e depois você vê ele passando para Finney, depois para os metodistas Holiness, depois para o movimento Fé Apostólica, depois para os pentecostais assembleanos, depois para os neopentecostais, quando eles chegam nas igrejas de hoje, que são sinergistas, ele não é somente um arminianismo ativo, mas ele está cheio de outras coisas, como carismatismo, teologia da prosperidade, dualismo e uma série de outras heresias que circundam sempre essa mesma questão. É muito difícil você ver um herege com todos esses problemas que é calvinista, cara.
Então, o arminianismo ele é o centro de massa no qual todas as outras heresias sempre orbitam na história da igreja. Há algo, mas e antes do arminianismo? Bom, antes do arminianismo você tinha o semi-pelagianismo. Antes do semi-pelagianismo você tinha o pelagianismo. Antes do pelagianismo você tinha o farisaísmo. E todos são sempre a mesma coisa, sinergistas. Então, um arminiano ativo, ele não pode ser nosso irmão porque ele não só conhece a verdade e rejeita, mas ele se opõe a ela. Ele se opõe e ele odeia a verdade. E por ele odiar a verdade, não pode ter a luz, comunhão com as trevas. Então, o primeiro ponto, e é nesse ponto que a gente costuma ter discussões com esses neocalvinistas, é que esses arminianos aqui, eles são líder de igreja, líder de conferências, são dono de rádio, são dono de podcasts. Então, assim, essa galera aqui costuma ter dinheiro. E não somente dinheiro, eles costumam ter fama. Aí o que acontece? Os neocalvinistas, aqui está um neocalvinista. Quando fascinado, então o olhinho grandão aqui, ó. Quando fascinado pela rádio, pelo podcast, pela igreja, pelas conferências, pelo dinheiro e pela fama que esses arminianos ativos aqui podem lhes proporcionar, porque eles têm tudo isso aqui, porque eles são teólogos da prosperidade, ladrões, etc. Quando esse neocalvinista olha toda essa glória aqui apresentada no pináculo por Satanás, o que ele faz? Em vez de ele olhar que eles conhecem a verdade, rejeitam e se opõem a ela, odiando a verdade, eles dizem que não, que isso aqui tudo é uma questão secundária. As doutrinas da graça é uma questão secundária. Fulano de tal, que é o dono disso aqui tudo, é irmão. E a partir dessa declaração, esse neocalvinista começa a se beneficiar da rádio, do podcast, da igreja, da conferência, do dinheiro e da fama, e ele se sente o cara. Ele vira simplesmente... Aqui eu vou botar um bracinho grandão. Ele se sente o cara, ele é o teólogo inquestionável. Ele vira o neocalvinistão. E tudo, e qualquer pessoa que atrapalhar ele na questão da rádio, do podcast, da igreja, da conferência, do dinheiro e da fama, é radical. É herege. E não é irmão. Então, com muita facilidade, ele fala que quem conhece a verdade, rejeita e se opõe é irmão. Mas com uma demasiada facilidade maior, ele diz que aquele que se opõe a quem conhece, rejeita e se opõe à verdade, esse sim não é irmão. Mas voltando para a questão aqui dos arminianos ativos, esses aqui, queridos, nós não aceitamos como irmãos. São pessoas conscientes, são pessoas que sabem o que estão fazendo, são professores, teólogos, pastores, não tem ninguém inocente aqui. São escritores, são pessoas completamente conscientes de seus pecados. Esses aqui nós falamos abertamente que eles não são nossos irmãos, tá bom? Então, quando no calvinismo a gente fala que essa galera aqui não é nosso irmão, não é, ok? Estamos falando aqui de pessoas individuais. Ok? Pessoas individuais. Não são irmãos por conta do ódio pela verdade. Ok? Agora, nessa parte 2, a gente vai falar sobre arminianos passivos.
E eu já digo para vocês que há irmandade aqui. Então há irmandade entre arminianos? Sim. Calvinistas e arminianos? Sim. Mas arminianos passivos. Mas eu vou explicar o que é isso. Aqui há irmandade, sim. E essa a irmandade se dá por regeneração. Coisa que o arminiano ativo não tem. Então vamos ver aqui o que são os arminianos passivos, onde há irmandade individual. Nos arminianos passivos, nós vamos separar crentes nominais de crentes verdadeiros. Aqui há irmandade com arminianos passivos. Aqui não. Eu posso falar para vocês, por exemplo, eu fui convertido aos 16 anos. Comecei a ler a Bíblia imediatamente, aos 18 me tornei calvinista. E aos 21, cessacionista. Vocês veem. É claro que aqui, já na minha regeneração, eu tinha noções calvinistas e cessacionistas, ok. Mas aqui eu demorei 2 anos até entender o sistema de doutrina calvinista. E aqui eu demorei 5 anos para entender o cessacionismo. Aqui eu nasci de novo. Regenerado, vou para o céu, perseverança dos santos, não perco a salvação e etc. Se você me visse entre 16 e 18 anos, você ia ver eu, por exemplo, acreditando ainda na perda da salvação, acreditando em questões de livre-arbítrio. Mas por quê? Por que eu não cria exatamente como eu passei a crer aos 18 anos? Porque aquilo que Paulo disse aos Romanos, que a gente leu, eu ainda não tinha sido confirmado na fé. Eu já estava na fé, mas eu não tinha sido confirmado doutrinariamente. Eu ainda realmente não tinha sido exposto a essas verdades, essas doutrinas da graça. Mas imediatamente, quando eu fui exposto a ela, ainda que eu tive uma certa resistência, a minha surdez em relação a essas doutrinas específicas foi quebrada e eu passei a crer nelas. E esse é um ponto muito importante. O arminiano ativo, por exemplo, nesse período aqui eu era um arminiano passivo. O arminiano ativo, ele quando conhece, ele não passa a crer nelas, mas rejeita elas. Mas eu, quando vim à fé, passei a crer. Não, depois que eu já estava na fé, quando eu ouvi das doutrinas da graça, eu passei a crer nelas sem resistir, sem rejeitar. E esse é o nosso ponto aqui. Esse é o ponto de que vai separar realmente na teologia nós desses neocalvinistas. Que é o seguinte, que nós não admitimos que alguém que está na verdadeira fé, ao ser confirmado sobre algumas verdades, possa não crer nelas. Porque o novo coração, ele é dado exatamente como uma capacidade de crer nas verdades. Se a pessoa rejeita, é porque ela realmente não tem um novo coração. Tanto que com calvinismo, cessacionismo, eu não resisti. Houve uma resistência, mas ela não é a resistência final. Então eu passei a crer. Então aqui, dos 16 ao 18, eu era um arminiano passivo. Se eu morresse com 17, eu ia para o céu? Ia. Era de Jesus? Sim. Era crente? Sim. Lia a Bíblia? Sim. E às vezes é nessa situação que estão alguns parentes de vocês, ou sei lá o quê. Mas por conta disso aqui, você não pode justificar o arminianismo, cara. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A debilidade que eu tenho teológica aqui não pode justificar um sistema ativamente rejeitador da verdade. Por quê? Porque eu não sou a medida de todas as coisas, nem a sua mãe, cara. A minha mãe, minha tia, minha avó, problemas são deles. Eles não podem ser a fita métrica com que você vai medir a verdade. Mas eu amo deles, problema é seu. Entende? Você não pode pegar uma questão que é um problema, é um déficit. Esse déficit de 2 anos aqui é uma debilidade, uma deficiência minha, que não tem a ver com a deficiência do Evangelho.
não tem a ver com a deficiência da verdade. Então você não pode pegar essa deficiência e definir a partir dela a fé. O cara quer pegar essa debilidade aqui do membro da igreja dele que não crê, ou tem dificuldade de crer, ou sei lá o que ele é, e quer justificar todo um sistema herético por causa de amizade pessoal. Quando Pedro se opôs ao evangelho e à verdade, Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Então nem Pedro foi posto, ainda que amigo de Jesus, como uma questão de justificar algum erro. Ah, não, vamos deliberar em relação à verdade, se ela é ou não é, por conta de fulano de tal, que dá dinheiro aqui, ou sei lá o quê. Não. Então, dito isso, a gente volta para cá. Arminianos passivos. Arminianos passivos, ok. Nos arminianos passivos, nós temos os crentes nominais e nós temos os crentes verdadeiros. Na Batista, Metodista, Assembleia, Nazareno, Deus é amor. E, cara, isso aqui pode ser aplicado a qualquer lugar. Sempre tem gente nominal. Ou seja, são pessoas que só têm a fé externa, mas não têm o efeito do evangelho em seu coração. Ou seja, elas não são salvas. Elas têm um efeito externo do evangelho. Elas mudam de vocabulário, mudam de roupa, igual Nicodemos em João 3. Muda o estilo de vida. Então, vira um crente. Mas só que ela não é no coração. Suas bocas me confessam, mas o seu coração está longe de mim, disse o Senhor. Então, quando a gente trata de arminiano passivo, a primeira gama de arminianos passivos que a gente tem são crentes nominais. São pessoas que não conhecem a verdade. Quando a gente fala de arminianos ativos, nós estamos falando de pessoas que estudaram a verdade, as doutrinas da graça e rejeitam. Mas quando a gente vê em crentes nominais, que são arminianos passivos, a gente tem uma gama de pessoas que não conhecem a verdade. Aquela mulher do coque, aquela mulher do grupo de mulheres, aquele senhorzinho que está todo domingo lá, aquele obreiro que é semi-analfabeto. Então, toda essa galera aqui que realmente não lê a Bíblia ou só tem contato com a Bíblia a partir de pregações temáticas da igreja dele, são pessoas que não conhecem a verdade. E quando elas ouvem uma verdade, por exemplo, uma verdade que há no calvinismo, elas acreditam que isso seja um espantalho. Ou pior, elas acreditam, como aqui eu botei nessa sequência, não na verdade bíblica, mas na verdade eclesiástica, que é só um espantalho. É um espantalho que elas acreditam que possa salvar elas, mas não pode. A igreja delas tem uma cultura completamente arminiana. E por isso essa pessoa acredita que pode perder a salvação, que Jesus morreu pelo mundo todo, que as pessoas têm livre-arbítrio, que a pessoa pode rejeitar a graça de Deus, que a pessoa pode perder a salvação. Então ela está culturalmente, ela é catequizada a pensar de uma forma arminiana. Mas ela conhece a verdade? Não. Ela conhece o sistema eclesiástico no qual ela vive. Mas a verdade ela não conhece. Ela acredita no espantalho a respeito de Jesus. Mas ela não acredita realmente em Jesus. Então aqui a gente tem um arminiano passivo, culturalmente, que é só nominal. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa totalmente periférica. Eu já tive experiência demais com gente assim. Que você conversa com essas pessoas estão numa fé totalmente periférica à realidade, cara. Vocês estão falando de coisas diferentes, de um Deus diferente, de uma Bíblia diferente, de uma vida cristã diferente. As pessoas criaram um sistema de seita mesmo. Não só nas suas instituições, mas também em suas mentes. Então, aqui não são irmãos. Aí, quando a gente chega aqui, arminianos passivos, a gente tem os crentes verdadeiros. Ou seja, pessoas que foram regeneradas. São eleitos de Deus. São pessoas regeneradas, são crentes realmente verdadeiros. Quando a gente vê aqui os crentes nominais, eu até esqueci de citar essas duas partes aqui. A gente vê que eles são culturalmente arminianos. Eles têm uma cosmovisão eclesiástica das doutrinas e, por ignorância, não são arminianos ativos. Vai perguntar lá para aquela profetisa lá do coque, de não sei o que sobe monte, enterra azeite,
Se ela sabe os 5 pontos da remonstrância? Não sabe. Não sabe por ignorância. Sabe que e vê se ela sabe alguma coisa da doutrina da graça. Não sabe também por ignorância. Mas o que ela sabe? Ela sabe uma cultura arminiana, por exposição. Agora, quando a gente chega aqui, nos crentes verdadeiros, a gente está falando de pessoas regeneradas. Pessoas que conhecem a verdade suficientemente. A gente vê muito isso em batistas regulares, né? A gente vê isso muito em metodistas, a gente vê muito isso em igrejas congregacionais, em igrejas independentes, que tentam fazer um trabalho um pouco mais, digamos que sério da fé, mas só que realmente é algo muito superficial. Não é que essas pessoas não sejam verdadeiramente crentes, mas ela falta isso aqui que Paulo falou, elas precisam ser confirmadas na fé. É claro que algumas avançam em tropeços, outras, como vocês, saem desse meio e etc. Mas vocês mesmos podem admitir que vocês foram arminianos passivos por um tempo. Vocês eram crentes verdadeiros mesmo nesses meios, mesmo vivendo na Assembleia, vivendo não sei aonde. Vocês até conheciam a verdade suficientemente como a cruz, Jesus Cristo, etc. Mas vocês rejeitavam. E essas pessoas, né, como eu também, rejeitam partes da verdade por causa de espantalhos. Quantos caras eu já ouvi falar, Hugo, olha, hoje eu sou calvinista, mas na época que eu era arminiano, eu não gostava do calvinismo por conta de um espantalho que os próprios arminianos criaram a respeito do calvinismo. Ou seja, me venderam o calvinismo e as doutrinas da graça como algo que eles nunca foram. Então, eu só não me aproximei antes do calvinismo porque realmente eu acreditava no espantalho. Eu realmente pensava que eu entendia o calvinismo, mas eu não entendia. Essas pessoas são crentes verdadeiras. Mesmo que estejam nesse estado de rejeição da verdade, de uma forma completa, por conta de espantalhos. São pessoas que também são culturalmente arminianas. Muita gente que vem dos meios arminianos para a fé reformada, cara, essa pessoa ela tá cheia de tique, cheia de mania, cheia de vícios arminianos. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de falar, na forma de lidar com a vida, com a esposa, com tudo. Então ela é culturalmente arminiana. Ela tem também, infelizmente, uma cosmovisão eclesiástica, ou seja, eu aprendi dessa forma na minha igreja, Ainda que ela seja uma crente verdadeira, mas ela tem uma mania. Ela chega na igreja, ela ajoelha para orar, isso não que isso seja um problema, mas ela só usa saia, ela não corta o cabelo, sei lá. Aí ela, com o tempo, ela passa a usar uma calça, não sei o quê. Por quê? Porque é um crente verdadeiro, a gente já vai chegar nisso. Não são arminianos ativos. Pois na medida que avançam na verdade, lembra que do 16 ao 18 eu avancei na verdade e me tornei calvinista? Pois na medida que avançam na verdade, rejeitam estas mentiras. Ou seja, conforme esses crentes verdadeiros vão lendo a Bíblia, vão orando, vão vendo vídeos no YouTube ou aulas ou coisas do tipo, essas pessoas elas vão rejeitando essas mentiras do arminianismo no qual elas foram estufadas. Entende? E muitos se tornam calvinistas inevitavelmente. Por que nós insistimos? Por que eu falo tanto de calvinismo, de cessacionismo? Porque eu sei que há crentes verdadeiros, que são arminianos passivos, dentro de igrejas, que na medida que eles ouvirem a verdade que hoje nós cremos, que são as doutrinas da graça, eles vão vir para a fé. Eles vão vir para a fé reformada. E possivelmente eu só estou descrevendo algo que aconteceu com você. Você sabe que você era um arminiano passivo, mas hoje, pela graça de Deus, você é um calvinista. No uso do termo, você crê nas doutrinas da graça e da soberania de Deus. Esses aqui, nós precisamos ter paciência. Com essa galera aqui ímpia, que são os arminianos ativos, zero. Não são irmãos, são ímpios e são anátemas. Mas com essa galera aqui, que está nessa fase de aprendizado, a gente tem que ter realmente uma paciência. Se conforme a gente for ensinando, elas foram rejeitando essa verdade, como já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes,
Eu pegava um arminiano passivo, que ele não entendia o arminianismo, começava a trabalhar com ele em questões de fé, de calvinismo, e essa pessoa começou a rejeitar realmente a própria fé. Porque ela percebia que realmente o arminianismo estava errado, logicamente, mas ela não conseguia crer no calvinismo. Por quê? Porque a fé não é de todos também, de toda forma. Mas isso mostra que ela é só um crente nominal. E também tem os crentes verdadeiros, conforme você vai trabalhando com ele vai passando facilmente a verdadeira fé. Esses arminianos são irmãos. Que são arminianos culturais. E nosso trabalho é feito para que eles saiam desse meio e não toquem nada impuro. E Deus os receba. Nós fomos esses irmãos. E temos que ter paciência com eles também. Agora a gente vai para a nossa terceira parte do vídeo, que é uma questão mais institucional, uma questão de igreja. E a gente tratou na primeira parte sobre crentes que são arminianos ativos, que não são irmãos, os arminianos passivos, que têm os nominais, que não são irmãos, e os crentes verdadeiros, que são nossos irmãos, mas que estão num processo ainda de aperfeiçoamento. Vou deixar assim. Agora a gente vai para a parte das instituições confessionais, que são as igrejas como entidades formadas, como instituições, como corpo doutrinário. E agora que o bicho pega. Porque quando a gente trata de pessoas individuais, nós temos muitas variações, como a gente viu. Mas quando a gente tem uma igreja organizada, a gente tem um corpo doutrinário fatídico. É um fato o que eles creem. E é um fato escrito e subscrito. Quando a gente vem para esse teor, nós não estamos mais falando de pessoas individuais. Não estou falando da sua titia, da sua mamãe. Não estou falando mais aqui do seu pastorzinho, que você ama ele. Não estamos falando mais do seu filho, do seu marido. Quando a gente chega nas questões institucionais, nós estamos falando realmente das congregações, do corpo doutrinário que se confessa. São corpos confessionais. São pessoas que ativamente aceitam coisas, pessoas não, instituições que aceitam coisas e rejeitam outras coisas. Ok? Eles afirmam e negam ativamente doutrinas. Essa doutrina a gente acredita, por conseguinte negamos o contrário dela. Essa nós negamos e essa nós viemos a acreditar. E aqui está o ponto importante. Se uma instituição, se um corpo doutrinário fatídico confessa uma heresia, este corpo, por definição, é uma seita. Agora, esse é o ponto, o X da questão, que, cara, é tão simples, mas tão terrível essa verdade, que todo mundo fica com medo dela. Mas não deixa de ser verdade. Se uma instituição é sinergista, ela é uma seita. É só isso, cara. É algo, mas você vai estar botando... E o que tem? O Lutero, com a Reforma Protestante, botou todo mundo que estava fora do Evangelho como anátema. Se nós somos protestantes, nós temos que entender que uma igreja que não subscreve, por exemplo, outro exemplo, os 5 solas, que é o que nos faz protestantes, também é uma seita. Uma igreja que é, por exemplo, carismática, nas suas confissões escritas, ou seja, elas têm uma outra autoridade, vou botar aqui embaixo, além das escrituras, também é uma seita. Ué. Cara, ó, entenda uma coisa. O sinergismo é que a salvação de Cristo não é suficiente em sua maneira, em seus efeitos. Seita.
Uma igreja que não subscreve os 5 solas não é protestante, aceita? Uma igreja que é carismática não tem autoridade da escritura como única e suficiente, aceita? Qual que é a dificuldade? Sabe onde está essa dificuldade aqui? Que essa seita aqui, por exemplo, a Assembleia de Deus, vou botar aqui AD, Assembleia de Deus, essa seita aqui, que é sinergista, não acredita nos 5 solas, é carismática, tem a sua mamãe. Aqui, a sua mamãe está aqui. Eu estou falando com todo respeito mesmo. Sua mamãe, está aqui, sua mamãe. Aí você ama a sua mãe, amor. E por conta da sua mãe, você justifica a Assembleia de Deus. Por quê? Porque você não quer considerar o fato que a sua mãe congrega numa seita. Mas é aquilo, se a sua mãe for uma arminiana ativa, ela já não é irmã e congrega numa seita. Então está tudo reprovado. Se a sua mamãe for uma arminiana passiva, que é só nominal, então ela está numa seita e está reprovada também. Mas se a sua mãe for uma arminiana passiva, que é sim uma crente verdadeira, mas que está na Assembleia de Deus, mas que na progressividade da santificação dela, como a gente viu na última aula, ela vai vir a fé, como aconteceu com você, a fé confirmada, a fé apostólica, e ela já é regenerada, então por causa da sua mamãe, você continua sem poder justificar a Assembleia de Deus. Porque a sua mamãe, nessas condições de arminiana, passiva, verdadeira, ela não é um corpo de doutrina. A sua mamãe não é um corpo de doutrina. A sua mamãe é uma pessoa confusa. Ou um crente fraco na fé. Pessoa fraca. Então, por a sua mamãe ser uma pessoa fraca na fé e não ser um corpo de doutrina, isso faz dela algo diferente de uma instituição organizada. Cara, você consegue ir lá na Igreja dos Mormons, Assembleia de Deus, você consegue ir lá na Igreja dos Mormons e mudar, retirar as doutrinas que ele já tem lá? Você como um membro novo? Claro que não. Ele já tem um corpo doutrinário no que eles creem. A Assembleia de Deus é a mesma coisa, elas têm uma confissão. Que é uma confissão sinergista, rejeita 5 solas e é carismática. E na prática é pior ainda. Na ortodoxia já é ruim, na ortopraxia pior ainda. Você vai no culto dessas igrejas aqui, é pior do que só isso aqui. Então não é por conta da fraqueza da sua mamãe que você vai justificar uma instituição. Então esse teor é muito importante de se entender, porque quando você separa pessoas individuais de instituições eclesiásticas, quando você diferencia, aí você consegue começar a separar as coisas. Se você faz toda essa separação que, por exemplo, já está na minha mente, eu consigo fazer, se você tem essa separação na sua mente, você consegue discernir bem essas coisas. Arminianos ativos são irmãos? Não. Arminianos passivos nominais são irmãos? Não. Arminianos passivos verdadeiros são irmãos? Sim. Por conta da regeneração. A instituição no qual ele está é uma seita? Sim. E nada que ele possa ser possa justificar isso. E qual que é a prova? E qual que é uma das provas cabais de que é uma seita, por exemplo? Aqui, ó. Estou falando uma prova ortopráxica, né? Não uma prova meramente de doutrina. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Assembleia de Deus. Tá aqui, ó. Um crente, você, ó. Vou botar um boné. Você aqui é um arminiano passivo, mas um crente verdadeiro. Você tem lido a Bíblia e tem orado e tem aprendido teologia, ok? Aí você é membro aqui dessa igreja há 15 anos. E há 1 ano para cá você começou a ter lucidez. Qual o sentimento que gera no seu coração em relação a essa igreja? Você ama as pessoas aqui? Ama. Mas o que você quer fazer em relação aqui? Você quer sumir daqui. E para onde você quer ir? Você quer ir para uma igreja reformada.
Porque se você for para uma igreja reformada, aí você vai estar em unidade de fé com o que você realmente crê e aprendeu. E você, enquanto fica nesse lugar aqui, você se incomoda em todos os níveis de verdade. Em todos os níveis de verdade. Por quê? Porque é uma seita. Isso não tem nada a ver com a sua mamãe. Ok? Falado agora das instituições, vamos agora para a parte 4, que é a nossa parte final aqui da nossa aula. E a gente vai tratar agora sobre os indeterminados na fé. Quem são eles? São pessoas que realmente não conseguem se alocar, tanto de uma forma na ortodoxia ou na ortopraxia, na questão do arminianismo ou na questão do calvinismo. São pessoas que elas não têm um decurso. Por exemplo, a pessoa se converteu aos 20 anos e vive até os 40, 60, 80. Então elas têm esse tempo todo de santificação doutrinária para poderem estar numa situação de qualificação teológica, né? De elas conseguirem se determinar em alguma posição. Ainda que elas não tenham, por exemplo, a organização teológica da questão, mas elas, pela leitura somente da Escritura, elas vão se botar numa posição sinergista ou monergista, né? E esses são as pessoas que não se adequam a uma certa situação. A gente aqui não está falando sobre aquelas pessoas que têm uma decisão, uma profissão de fé preguiçosa, que diz, eu não sou arminiano e eu não sou calvinista, né? E ficam fazendo aquela comparação de Paulo e Apolo. Mas só que Paulo e Apolo não pregavam evangelhos diferentes. Eles pregavam um evangelho igual. Armínio e Calvino pregam coisas diferentes. Então, se você posiciona aqui, você não pode pensar que você está na mesma fé que essa pessoa que se posiciona dessa forma, por exemplo. Mas a gente tem certas pessoas que não vão realmente se adequar às questões do arminianismo e do calvinismo por estarem numa determinada situação de vida que é impossível o desenvolvimento doutrinário, sabe? E a gente vai tratar, é claro, a gente está falando aqui de pessoas eleitas, né? Pessoas regeneradas, os eleitos de Deus, que estão nessa situação, mas por não terem esse percurso de vida, não têm uma santificação doutrinária e não podem, então, se posicionar em certa medida aqui ou ali teológica. E, mais uma vez, esses não são os preguiçosos na fé. São, na verdade, esses com essa característica aqui, que são os bebês, que são infantes, ou seja, que morrem na barriga da mãe, ou morrem assim que nascem. São os eleitos de Deus nessas situações. Nós que somos reformados cremos na eleição de infantes, de pessoas que Deus chamou e a morte lhes tocou sem que eles tivessem um desenvolvimento de vida, mas que são eleitos, né, que recebem as graças e o desenvolvimento de todo o processo da Ordo Salutis, né, na graça de Cristo, ainda no ventre, né? A gente usa como argumento o fato de João Batista ter sido regenerado no ventre, muitas outras coisas que não vão entrar no mérito. As confissões dizem também sobre o consolo que há nos crentes em saberem que seus filhos que morrem são eleitos, também a gente vê isso nos cânones de Dort. Mas os bebês eleitos que morrem em questões de infância não podem realmente estar nessas questões de desenvolvimento teológico. Isso é algo muito simples. Então são tipo de pessoas, tipo de crentes que não realmente vão se nomenclaturar em questões como essa que nós temos debatido. Crentes como o ladrão da cruz, ou seja, pessoas que são salvas perto da morte. Pessoas que realmente não têm tempo de se desenvolver na fé. O ladrão da cruz não era calvinista nem arminiano. É lógico que não. A gente não está falando meramente de termos históricos. Nós estamos falando de realmente pessoas que acreditam que Deus é soberano na salvação ou não. É claro que se o ladrão da cruz não fosse morto, ele teria um desenvolvimento teológico, como a gente viu no começo do vídeo, como Paulo diz, uma confirmação na fé, que faria com que ele melhorasse como cristão. Entende? Os que são contra esse tipo de pensamento que a gente diz, eles são contra o desenvolvimento e a melhora da fé nos eleitos.
Os eleitos têm que ser trópicos, têm que ser errados, têm que ser pentecostalizados, têm que ser arminianos. Não tem. Eles vão melhorar. Por que eu melhorei? Por que você que está me assistindo melhoramos? Por que eu e você melhoramos na fé? Porque eu e você fomos santificados doutrinariamente. Por que eu e você fomos confirmados na fé? Não, porque somos pessoas espetaculares, temos QI maior. Não, porque é uma obra do Espírito Santo. A santificação, o que nos faz entender melhor a doutrina, é uma obra do Espírito Santo. E esse é o ponto, cara. Essa obra, ela é em todos os filhos de Deus. Todos. Todos os regenerados recebem a obra de santificação doutrinária do Espírito Santo. Então, se o ladrão da cruz não morresse na cruz, ele teria uma santificação. E ele viraria calvinista? Não, isso é um termo histórico. Ele viraria monergista. Ele perceberia que a salvação não é uma obra dele, mas da graça de Deus. Assim como ele já começou a perceber na cruz, indicando que Cristo era o Senhor e ele precisava de sua misericórdia. Então aqui temos as pessoas que morrem, né? Elas não são desenvolvidas na questão da fé. Crentes com pouco acesso à Escritura. Isso daqui é muito comum numa janela chamada janela 1040, que é uma janela no mundo que as pessoas têm muito pouco acesso à Bíblia, por conta de questões islâmicas, de religião. Então tem pessoas que têm só partes da Escritura, só algumas folhas. Eu mesmo, né, na época que eu acompanhava o trabalho do Portas Abertas, eu vi um relato de um homem que ele só tinha uma página de Atos, eu acho que eram 1 ou 2 páginas de Atos dos Apóstolos, traduzido para a língua deles, ainda tem essa barreira linguística, e ele lia constantemente somente aquela parte. Então, assim, ele não tinha acesso ao todo da informação, que é diferente de arminianos ativos, né, pentecostais convictos, que têm acesso e creem errado. Então, a gente tem essas pessoas com pouco acesso à Escritura que nós não podemos esperar delas realmente uma confirmação exata, mais exata historicamente, porque nós somos muito privilegiados em sabermos o calvinismo da forma que temos a respeito da fé. De modo nenhum esperamos isso dessas pessoas, né? Uma posição teológica a respeito disso ou daquilo. São pessoas, irmãos eleitos, que têm pouco acesso, regenerados, etc. Crentes com pouco acesso aos dons de ensino. Isso é muito importante. Por exemplo, eu creio que eu tenho um dom de ensino. Eu creio que há pessoas que não têm um dom de ensino. Então, se você tem um grupo de cristãos que se reúnem em torno do nome do Senhor, mas que ali não tem um irmão que tem o dom de ensino, ainda que eles tenham o texto da Escritura, a exposição desse texto aos irmãos de posição mais simples vai ficar dificultoso. Isso não significa que eles não sejam cristãos, não sejam irmãos, não sejam eleitos, mas por conta de uma falta de uma pessoa que saiba instruir, por exemplo, aquela fala, né, do eunuco etíope, né, como que eu vou saber se ninguém me explicar, né? Se não há ninguém, como crerão se não há quem pregue, né? Então, assim, como que essas pessoas, com pouco acesso a alguém que consiga explicar o texto, não que eles não fossem cristãos, mas falta um Filipe. Por faltar um Filipe, há esse déficit, né, nesses cristãos de não terem esse irmão com dons de ensino para poder confirmá-los na verdadeira fé, ok? Não que eles não vão se desenvolver até certo nível pela leitura, etc., mas sem o dom de ensino realmente fica muito precário. Mas o Espírito Santo costuma resolver isso aqui, enviando alguém e tudo mais, etc. Por experiência, a gente vê isso. Crentes que são chamados em idade avançada. Por exemplo, você vê um irmão que é chamado aos 90 anos. É um irmão regenerado, mas ele tem as doenças deles, eles têm a dificuldade mental dele, o metabolismo é lento, o raciocínio é lento. Então a gente não vai poder esperar desse irmão uma convicção. A gente vai esperar convicção, né? Porque a regra da nova aliança é que não dirá alguém ao seu irmão, conhece ao Senhor, pois todos me conhecerão. Todos aqui. Então, essa é a aliança que eu faria com eles nos últimos dias, que todos me conhecerão. Então, a pessoa que tem 90 anos de idade, ela não é uma pessoa que não sabe a respeito de Cristo, ela sabe, mas por conta dessas questões de dificuldade de doença, de idade, de capacidade cognitiva, capacidade cerebral, capacidade física, cansaços, remédios, doenças, cirurgias, a gente não pode realmente determinar essa pessoa ou esperar que ela se determine teologicamente e exaustivamente na fé, né? A gente exerce misericórdia à situação existencial dessa pessoa.
Depois que a gente sai aqui da questão da idade avançada, a gente chega aqui nas questões de pessoas crentes eleitos que têm deficiências mentais ou físicas. A gente pode falar de pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas que têm algum tipo de autismo, algum tipo de debilidade, lesão cerebral que faz com que ela tenha dificuldade cognitiva e, por conseguinte, também dificuldade física. E vice-versa, ou às vezes a pessoa só é cega, surda. Tem pessoas que nascem cega e surda, mas se ela for um eleito de Deus, um dos eleitos, e o Espírito Santo regenerar ela, trazer ela a fé da forma que ele trabalhar, né, por meio das Escrituras, de alguma forma acessível, essa pessoa é um irmão na fé, essa pessoa é um crente, mas essa pessoa não pode ser determinada e não se pode esperar dela determinações teológicas, como estamos falando a respeito de sinergismo, monergismo. Às vezes isso é muito distante de uma realidade mais simples do Evangelho que ela vai depurar, que ela vai experimentar. Ok? E por último aqui a gente tem crentes com baixa ou nenhuma escolaridade social. Então não é porque... Eu até vi isso num filme uma vez, né? De um escravo que ele tinha conseguido fugir ou conseguido a liberdade dele. E ele sabia pouquíssimo sobre Cristo e ele faz um peixe. Ele faz um peixe na brasa lá. Ele estava refugiado numa floresta, né? E ele dá graças ao Senhor Jesus Cristo por aquele peixe, na simplicidade dele. Eu tive experiências, né, como missionário, com alguns irmãos que não sabiam ler, realmente tinham problemas sociais, de educação. E não é porque... Tem pessoas que chegam a certa idade, a dificuldade dela aprender a ler é muito grande. Esse irmão, né, ele, de baixa escolaridade, ele ouvia a Bíblia por meio de celular, né? Ele ouvia as Escrituras pelo celular e até ensinava a partir do que ele ouviu. Mas ele tinha uma baixíssima, mas é muito baixa mesmo. Tem pessoas que têm muita baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade e que têm dificuldade realmente de raciocínio. Lógico. Então, por exemplo, essas pessoas elas não vão se debruçar sobre questões sobre os decretos eternos de Deus. Por exemplo, supra- e infralapsarianismo. São pessoas que realmente podem beirar isso aqui, podem ouvir sobre isso daqui, mas por conta de uma limitação existencial dela, que muitas vezes foi causada pela questão que os pais não sabiam ler, como esse homem que eu estou citando. O pai não sabia ler, eu acho que a mãe não sabia ler, ele nunca foi para a escola, e ele veio se converter muito posteriormente, depois de uma vida inteira como usuário de droga, morador de rua. Então era uma pessoa de realmente baixíssima escolaridade, que você não esperava dele. Ele era um cristão, ele tinha boas obras, bons frutos, bom caráter, sabia a Escritura na limitação de leitura dele, ouvia, ensinava a Escritura, mas só que eu pude perceber nele uma baixíssima escolaridade que causava um bloqueio de desenvolvimento teológico. Não é um bloqueio em relação à verdade, da forma como a Bíblia apresenta, né? Como o Senhor Jesus sempre teve essa preocupação de desenvolver por meio de parábolas, usando a vaca, a uva, o pão, entende? O vinho, para entrar na capacidade cognitiva das pessoas de seu tempo. A mesma coisa, ele sabia o Evangelho nesse nível, mas ele não sabia o Evangelho num sentido desenvolvido, mais desenvolvido da fé. Isso faz com que essas pessoas não sejam irmãos? Não. Eles têm realidades existenciais que limitam eles na fé. Eles têm limitações na fé. Deus distribuiu essa realidade por seus decretos assim? Sim. Mas isso aqui justifica a rejeição e oposição da verdade? De modo nenhum. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A situação existencial dessas pessoas não justifica, não limita e não restringe e não apaga a necessidade de crermos corretamente. Ok? Então, vimos aqui nessa nossa aula sobre irmandade cristã que arminianos ativos não são irmãos por
conhecerem, rejeitarem, se oporem à verdade, e por estarem envoltos de vários outros tipos de heresia. Vimos que existem arminianos passivos, que são divididos em dois grupos, nominais, que não são irmãos, são apenas fantoches evangélicos, e os crentes verdadeiros, que muitos eram de vocês, eu também estava nessa situação, mas que pela graça de Deus e pela verdadeira fé que havia, a semente, né, que permanece em vós, como disse João, vos ensina todas as coisas, e nós avançamos na verdade e hoje somos desse lado monergista e sadio da fé, graças a Deus. Também vimos sobre instituições confessionais, que são corpos de doutrinas e não pessoas individuais, que confessam coisas, aceitam e rejeitam certas doutrinas, e isso faz com que elas sejam igrejas verdadeiras ou seitas. E por último, vimos pessoas que são indeterminadas na fé e que realmente não conseguem, por questão existencial, estarem nomenclaturadas num lado teológico da força, digamos assim. Mas esse não é você. Você é uma pessoa que tem cognição. Os pentecostais e teólogos pentecostais, teólogos reformados, são pessoas que se posicionam da forma que se posicionam por consciência, consciência ativa. Então não são pessoas inocentes, coitadas. Então estes devem ter a consequência, o ônus e o bônus dos seus posicionamentos. E eu acredito plenamente que o que há de salvar, pela graça de Deus, a igreja verdadeira no Brasil será a distinção, a diferença entre o que é verdade e o que é mentira. Ok? Então, antes de terminar essa aula, eu vou dar mais um recado a vocês e que Deus os abençoe. Irmãos, fico feliz de vocês terem chegado aqui até o final, né, desses 3 vídeos. São vídeos longos porque é uma teologia que não é uma teologia fast, né, não é uma teologia que é produzida de forma rápida, simples, para durar pouco e ser algum tipo de entretenimento. Não, é para realmente moldar a cosmovisão de vocês nesse assunto que tratamos aqui. Então, se você chegou até esse terceiro vídeo e entendeu as formas que eu expliquei, né, a respeito da nossa fé, eu faço isso para que as coisas sejam organizadas, sabe? Porque é muito perigoso, sabe, se a gente começar a dizer, né, de uma forma católica romana, que todo mundo vai para o céu, todo mundo é irmão, todo mundo é igual. Não é. Sabe, Deus sempre teve um povo, o povo de Israel, dentre muitos outros povos. Deus sempre teve seus eleitos dentre a humanidade. Deus tem a sua igreja verdadeira dentro de uma igreja que muitas vezes se manifesta de forma falsa. Então, se a gente não for distintivo, se nós não fizermos diferença, não estaremos sendo verdadeiros da forma que Deus é. A santidade, por exemplo, de Deus, que é um dos seus caráteres, um dos seus atributos, é uma questão de distinção. A santidade de Deus significa que ele é diferente, ele é separado, ele é santo. Então, a forma da igreja verdadeira é uma igreja diferente, distinta e santa. Não é ecumênica, não é popular, não é uma igreja de cunho que abraça todos. Como Paulo disse, né? A fé não é de todos. Então, se a gente entende assim, a gente vai gerar, com esse tipo de pensamento que foi apresentado nesses 3 vídeos, a noção de que realmente a questão de saúde da igreja, ela vai existir quando nós sabermos quem realmente somos. Porque enquanto acharmos que todos os diferentes são iguais, nós nunca seremos realmente o que Cristo quer que sejamos. Não podem espinhos produzir figos. Sabe, a árvore boa vai produzir frutos bons. Deus tem um campo de trigo, não é um campo de joio. A gente não deve olhar para o joio e para as mentiras e achar que faz parte de nós, não faz. O fermento não faz parte do trigo. E se a gente não fizer essa distinção, a gente pode acabar, infelizmente, nós podemos acabar sendo achados
entre aqueles que fazem parte do mundo, entre aqueles que fazem parte dos que não confiam verdadeiramente em Deus e em Cristo. Então, a distinção e a diferença, como Paulo disse, é necessário que haja em vós heresias para que os verdadeiros sejam manifestos, né? Então, esses vídeos que eu postei são sobre isso, sobre você entender quem você é em Cristo e quem você não é em Cristo, tá bom? Deus abençoe. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, Hugo Badini. Tamo junto. E aí, eu também tenho um grupo de WhatsApp. Entre no meu grupo de WhatsApp, eu vou deixar os links aqui na descrição. Deus abençoe.